Mas hoje passaram nervosos os jornalistas antipetistas da Globo News. Por quê? Porque tiveram a ideia aí de chamar o ministro Haddad para ser sabatinado ou entrevistado ou para ser alvo aí de uma inquisição na Globo. E deu ruim aí para os jornalistas, viu? Porque quando se está com a mentira tentando se combater a verdade, muitas vezes, como no caso do bolsonarismo, a mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando verdade. Só que quando tem alguém ali preparado para falar a verdade e jogar na cara dos mentirosos, aí fica ruim, aí as narrativas caem. E o pior é quando são narrativas que estão aí sendo disseminadas por meses, ou no caso aí por mais de um ano. Tem uma narrativa da Rede Globo, que é a narrativa de que o governo Lula não tem compromisso com o fiscal. O que é fiscal, Thiago? Fiscal quer dizer que o país não pode gastar mais do que arrecada. Alguns vão falar, pô, mas é óbvio, o país não pode gastar mais do que arrecada, que se fizer isso vai aumentar a dívida. O fato é que o Brasil tem aí uma taxa de juros enorme que faz com que 1 trilhão por ano saiam só para pagar juros da dívida. E o Lula colocou o Galípolo no Banco Central e o Galípolo se mostrou um traidor. Ele continua aumentando os juros na velocidade que estava o Campos Neto. A desculpa aí do Galípolo e até de alguns membros do governo é que, olha, o Campos Neto, quando ele saiu ali do governo, ele deu uma coisa chamada guidance, que é ali um guia de como vai ser o próximo ano do Banco Central. E se o Banco Central desfaz o que está ali no guia do Campos Neto, aí o mercado vai chiar, aí o dólar vai subir, aí a inflação vai aumentar e aí ele vai ter que aumentar os juros de qualquer maneira. Então é melhor amargar um pouco agora e quando acabar aí o guidance do Campos Neto, que é só no final do ano, aí os juros vão cair. Eu falo, pô, mas que palhaçada é essa? Pois bem, aí fica difícil você não gastar mais do que arrecada. Imagina você aí, plantonista, você ganha aí, seus familiares todos juntos ganham 5 mil por mês. Só que tem uma dívida que você é obrigado a pagar por alguém, no caso é o Banco Central, que não dá para demitir, e você tem aí uma dívida de 4 mil, sobra 1.000 para sua família. Consegue? Então fica difícil. Para você ter ideia, os Estados Unidos da América têm uma dívida que é em torno de 3 vezes maior do que o seu PIB. O Brasil tem uma dívida que é 75% do PIB, está caindo. Caiu agora em janeiro, e eu mostrei aqui nos últimos dias que a imprensa falou que, olha, surpreendentemente caiu a dívida, surpreendentemente o Brasil teve superávit. Então a mentira da Globo de que o Lula não tem compromisso aí com o fiscal, que exatamente você vai ter déficit ou superávit, foi desmentida. Só que levaram lá o Haddad e começaram a mentir mais ainda. Agora o plano do governo Lula é isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês, que foi promessa de campanha do Lula, inclusive. Aliás, foi promessa de campanha também do Bolsonaro, do Ceboso, só que ele não cumpriu. Em nenhum momento ele falou em cumprir isso aí. O Lula prometeu e está cumprindo. Só que a Globo é contra. A Globo passou ali, nenhum dos jornalistas da Globo vai falar, eu sou contra. Porque pega mal, né? Vamos perder aí boa parte da audiência. Você assistiria a um veículo de imprensa se o jornalista se declarar contra diminuir o imposto de renda das pessoas mais pobres, aliás, zerar o imposto de renda? Muita gente não assistiria mais. Então eles não falam, eles colocam ali alguns economistas, economichos aí, economistas lixos, para fazer o trabalho sujo, porém, depois de algum tempo, passaram aí 48 horas do anúncio do governo federal, eles acertaram a narrativa e foram para cima hoje do Haddad. Qual é a narrativa? A narrativa é que não tem como pagar isso aí não. Vai custar muito caro. E olha, você está querendo tirar aí dos super ricos que não pagam impostos porque ganham seu dinheiro em dividendos? Mas não, isso não vai adiantar não. Aí a nova do bolsonarismo é que, olha, isso vai ter fuga de capitais. Os super ricos vão tirar o seu dinheiro do Brasil e vão colocar em outro país. E aí, ó, isso vai ser péssimo, vai gerar desemprego. Que é mentira. É mentira isso aí. Mas a Globo tem que proteger, porque imagine você que os irmãos Marinho, que são multibilionários, assim, de dinheiro legalizado, fora o que eles têm aí em paraísos fiscais, eles têm mais de 46 bilhões de reais, os irmãos Marinho. Você acha que eles querem ficar pagando 2,5%, chegando a 10% ao ano de imposto? Eles não querem. Eles não querem mesmo. Ah, mas Thiago, eles são muito ricos e se eles pagarem imposto ou não, não vai mudar em nada o tamanho da riqueza deles. Exatamente, mas eles não querem. Eles querem tudo para eles. E aí, chegamos na entrevista do Haddad. Vou te mostrar aqui um trecho em que o Haddad está falando
E olha só como ele é interrompido pela Júlia do Alibe. Júlia do Alibe é aquela jornalista que depois eu vou te mostrar a foto aqui. Aliás, vou mostrar a foto antes, para as pessoas que não sabem já saberem quem é. Foi ela quem publicou essa foto no dia do golpe contra a Dilma, né? Tá aqui ela, as minas do impeachment. Ela que denominou aí ela, a Natuzaneri, a Carol Pires e a Vera Magalhães como as minas do impeachment, ou seja, aquelas responsáveis pelo golpe de Estado na Dilma Rousseff, felizes e celebrando o golpe contra a Dilma. Pois bem, veja aí quem é essa jornalista. E aí, em determinado momento, o Haddad tenta falar, ela interrompe, né? E aí começa. Veja quantas vezes ela e a Ana Flor interrompem o Haddad num trecho aqui de 1 minuto, tá? Um trecho de 1 minuto. Veja quantas interrupções tem o Haddad. Não vai doer ninguém. Não, eu estou dizendo só, não estou entrando no mérito. O mérito foi muito elogiado, inclusive, por economistas, por ser algo que é possível. Estou entrando no mérito da aprovação política, entendeu? Do Olha, Congresso. nós vamos ter meses de debate. Esse programa aqui é um programa que vai ajudar a população a compreender o que está em jogo. Quem está nos ouvindo, provavelmente, são pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano. Eu não sei, a pessoa que ganha 5 mil, nesse momento, está lá no torno mecânico, está lá é o bombeiro, é o professor, é o faxineiro, é o vigia. Essas pessoas que vão ser beneficiadas nem estão me ouvindo aqui. Mas, Vinícius, eu estou dizendo o seguinte, olha, se a gente não enfrentar o desafio de ter um país minimamente mais justo, não estou propondo uma revolução, nós estamos propondo que um super rico pague uma alíquota média igual a do professor de escola pública. Você não conseguir entender que ele tem que pagar uma alíquota igual a do professor de escola pública, vai ganhar 5 mil, e deixa 500. Falar, gente, desculpa, Ana. Aí fica muito difícil, dá a impressão que esse país não vai mudar nunca. É aquela, né? Eles passam o dia inteiro, todos os dias, disseminando fake news sobre o Lula e principalmente na pauta econômica. No único dia aí que o Haddad aparece para exatamente falar o ponto do governo, ele não consegue falar em um trecho de 1 minuto, pode calcular aí o tempo mais ou menos, sem ser interrompido umas 20 vezes. Fora as vezes em que ele tá falando e vem as vozes ali, ministro, e você tá pensando, imagina você tentando ali fazer um raciocínio, sabendo que tem 30 câmeras ali te filmando, sabendo que tem um monte de gente assistindo, ainda vai para as redes sociais, e você não consegue nem raciocinar porque não param de falar na sua orelha. É isso. Esse é 1 minutinho. Só que isso aí ela estava falando, mas a aprovação política vai ser difícil e tudo mais. Por que ela estava falando da aprovação política? Porque o Haddad já tinha, alguns minutos antes, destrinchado o argumento deles de que a parte aí financeira não era boa. Aí eles foram, não, mas e a aprovação política? Não estou falando da parte financeira não, até economistas elogiaram, foi a fala dela, né? Por quê? Porque antes eu vou te mostrar o que aconteceu. De outra maneira. Olha só. Verificar no CPF de cada um de nós quanto que a pessoa está ganhando, quanto que a pessoa está recolhendo, e ao fixar uma alíquota mínima de 10%, se ela não atingiu essa alíquota mínima, ela complementa, né? Ou tem uma restituição no ano seguinte, se ela superou essa marca. Eu realmente não consigo ver onde é que está o problema. Você está falando de 140 mil brasileiros contra 210 milhões de brasileiros. Você está falando de 0, alguma coisa por cento da população. E não é qualquer pessoa. São pessoas que ganham muito e não pagam o mínimo. Não pagam, às vezes não pagam nada. Então, eu não... Nessa discussão do dividendo, ministro, desculpa te interromper, só para a gente colocando as dúvidas. Certo. No caso das pessoas que recebem os dividendos, né? A empresa já foi tributada Sim. no imposto de renda ou, muito provavelmente, por algum regime diferenciado, ou simples, ou lucro presumido. E aí depois, pagou ali, ou 6% ou 11%, abaixo de 20%, não os 34%. Depois, a pessoa que recebeu o dividendo vai pagar mais. Mas não tem esse regime em nenhum lugar do mundo, Júlia. Então, isso que eu te falar. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e está pagando 2% de alíquota efetiva, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Mas pega muita gente e é um setor que tem uma capacidade... Pega 140 mil pessoas. Mas gente que tem um poder aquisitivo, o senhor tem razão. Pega gente com um poder forte, né? Um poder financeiro, gaguejou. De modo que o simples não consegue alterar. Júlia, esse é o problema do Brasil. Porque quem manda no Brasil, ou a gente leva a sério o que diz a Constituição, cada cidadão um voto, o poder emana do povo, ou a gente volta para o voto censitário. Então, quem é rico tem 10 votos, quem é pobre tem 1 voto só. Não dá para ser assim. Você acha normal o Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo e figurar entre as 10 piores de distribuição de renda? Mas o meu ponto aqui é a capacidade de vocês conseguirem alterar isso. Olha isso, olha isso. Sempre existiu essa dificuldade no Congresso. Mas aí eu falo o seguinte, olha, é muito difícil alterar, eu vou jogar a toalha. Eu vou manter esse país injusto, eu vou passar pelo Ministério da Fazenda. Depois de tudo... Olha, o Haddad deveria ganhar aí um adicional de insalubridade depois dessa entrevista aí. Eu vou falar, o papel que a Júlia do Alibe e a Ana Flor estão fazendo
Aliás, sempre fizeram, é vexatório. Mas aí nessa entrevista foi vergonhoso, passaram vergonha mesmo. E você vê, não, é que tá pegando muita gente. O Haddad tinha acabado de falar que, olha, são 210 milhões de brasileiros contra 140 mil pessoas, é 0,001% da população. Mas pega muita gente, que é muita gente que paga o salário dessas jornalistas da Globo, que não são jornalistas, são ativistas políticas. Aí, disfarçadas de jornalistas. Por quê? Porque elas fingem, a Rede Globo finge que algo é jornalismo, mas nunca foi. Até quando falam de alguma coisa que é uma notícia em si, é para quê? É para dar ali um tom de jornalismo. É uma coisa que, na verdade, é ativismo político pró-bilionários do mercado financeiro, que são os banqueiros e os bilionários do agro, e anti-esquerda e anti-povo. É isso que faz a Rede Globo. E aí tem aquele verniz e tudo mais que a Globo faz, mas fica claro aí com o Haddad, você vê o desespero da jornalista, que ela não pode falar, não, eu sou contra. Ela fala, não, mas você vai pegar muita gente. 140 mil bilionários é o que vai pegar. Milionários. Alguns são bilionários, outros não. A maioria não é, né? Não são tantos bilionários assim, mas multimilionários. Gente que tá ganhando aí mais de 50 mil reais por mês de dividendos. Não quer dizer que é tudo que a pessoa está ganhando, não. De dividendos, está ganhando mais de 50 mil que não são tributados. Geralmente, eu vou te avisar, quem tem um lucro de dividendos de 50 mil por mês é porque tem investido aí pelo menos 5 milhões em dividendos, para pessoa, em ações. Para pessoa, isso se a empresa está pagando ali 1% do valor da ação em dividendo. Para a pessoa ter 5 milhões investido em ações, é porque essa pessoa que é muito rica, ela diversifica, ela deve ter coisa investida em negócios, em moedas, em outras coisas, e aí parte do seu investimento fica em ações. Então, dificilmente, 50 mil por mês é a renda total dessa pessoa. Essa pessoa deve ganhar muito mais. Essa pessoa que já não está pagando imposto. E aí vai cobrar imposto sobre isso que ela não paga. E aí a Júlia do Alib está lá desesperada. E eu tô falando do pé rapado, entre aspas, que ganha só, entre aspas, 50 mil por mês aí em dividendos, que é o mínimo do que o Haddad vai cobrar. Que a grande maioria, quem vai pagar mesmo, são aqueles que ganham mais de 1,5 milhão por mês. Porque segundo aí os dados do Ministério da Economia, esses são os que mais sonegam. Porque eram quem era para estar pagando aí, segundo a regra nova, 10%, e a gente que ganha lá 10, 20, 30, 50, 70 milhões por mês. E não tá pagando nada. Aí você pega o cara que não tá pagando ali e ganha 50 mil, pô, deveria estar pagando, óbvio. Mas 10% aí de 50 mil são 5 mil por mês. Você pega um milionário, desses que ganham 100 milhões por mês, 10% é 10 milhões por mês. Dá quanto do que ganha 50? Dá vários deles. Então são pouquíssimas pessoas ali no topo da pirâmide que não pagam nada. E as jornalistas ali desesperadas para defender. Mas teve mais, viu? Teve mais. Olha essa agora. Também, cumprir a promessa do Lula tem um componente de você atender uma demanda popular para tentar melhorar a popularidade do presidente. Olha, isso tudo está pensado muito antes de pesquisa política, gente. Eu estou trabalhando nesse projeto desde que terminou a promulgação da emenda constitucional, desde o final de 2023, quando promulgou a emenda constitucional da reforma do imposto sobre consumo, tem uma equipe na Fazenda exclusiva pensando na reforma da renda. Inclusive, a emenda constitucional dava 90 dias para a gente mandar. E eu vi aí um jornal dizendo tudo apressado, tudo feito de forma assodada. Pelo amor de Deus, pô. O Congresso deu 90 dias. Mas essa é a reforma da renda? É uma parte importante, mas se for por aí, nós já aprovamos a reforma da renda no offshore, por exemplo. Para quem está me ouvindo, o sujeito tinha dinheiro em paraíso fiscal. O Brasil não cobrava imposto. Deixa eu colocar o Como é chique ter dinheiro em paraíso fiscal, a gente resolveu isentar as pessoas chiques de pagar imposto de renda. Ah, fundos fechados, que são fundos familiares, também não pagaram imposto de renda. Então, nós começamos a reforma da renda enfrentando o debate das offshore, enfrentando o debate dos fundos fechados. Então, nós começamos a fazer essa reforma lá atrás. Foi aprovada pelo Congresso. Nós pedimos para cobrar 10% sobre estoque, aprovaram 8%, beleza, vamos para frente. Pelo menos o Come Cotas foi aprovado, já é alguma coisa. Então, se nós não formos corrigindo essas distorções, nós nunca vamos ter um país justo. Nunca. Agora, a gente está sempre... Tá, é verdade, dessa vez aí, ó. Ah, não, você tá fazendo populismo por causa da pesquisa. Você fala, mas desde 2023, quando foi aprovado lá, a gente já começou a fazer aí a reforma, que é a reforma que dá aí justiça social. Quando você vê essas perguntas feitas por Haddad, você vê o quanto que eu fiquei pasmo, que eu fiz num vídeo aqui de ontem, como quando a Miriam Leitão, ou anteontem, quando a Miriam Leitão apareceu
falando bem da reforma. Eu falei, caraca, meu, pra Miriam Leitão tá falando, Miriam Leitão já vai levar um esporro lá na Globo. Não pode, porque você vê os outros comentaristas todos, né? E aí você vai ver Merval Pereira hoje, ó, 20 de março, tá? Lula repete governo Dilma que quebrou o país. PT tem uma visão desenvolvimentista inconsequente, não sei o que. Merval Pereira, que é o porta-voz oficial dos irmãos Marinho, lembre-se disso. Só que aí, mesma Globo, tá? Globo, contas públicas tem superávit de 104 bilhões só em janeiro. Dívida recua para 75% do PIB. Se não tivesse uma taxa de juros criminosa do Banco Central, o superávit seria de 210 bilhões, seria o dobro. A gente está pagando hoje mais ou menos 100 bilhões de reais por mês. São 3 bilhões e 300 milhões de reais por dia de juros da dívida. Dá mais de 1 trilhão e 150 bilhões de reais por ano que está indo pelo ralo. Se não fosse isso, se a taxa de juros fosse aí num patamar decente, o superávit teria sido bem maior e a dívida do Brasil não estaria em 75% do PIB, já estaria aí talvez em 50%, em bem menos, porque o governo ia ter mais dinheiro para pagar aí a dívida e não ficar pagando juros. Mas isso a Globo não quer, porque é menos dinheiro nos bolsos dos chefes e principalmente dos patrocinadores da Rede Globo, que pagam o comercial muito acima do valor de mercado, exatamente para que aí a equipe aí do telejornalismo contrate só jornalistas que estão ali. Olha, se mandar eu defender o lado A, eu defendo. Se daqui 5 minutos falar, não, o lado A que eu acabei de defender é uma porcaria, o lado B que é bom, eles defendem. Se daqui 10 minutos falar, ó, o lado A e o lado B, esquece que eu falei, é o lado C que é bom, eles falam. São jornalistas que são assim. E agora a ordem é atacar o governo Lula para viabilizar Tarcísio, para que esses bilionários continuem aí nadando em dinheiro e a população tem que ser pobre. É isso que eles querem, população cada vez mais pobre. E como o governo está melhorando a vida da população, pouco a pouco está chegando lá, eles não querem, né? Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui unidos na luta. Falou!